Mas hoje o tema é esse, qualidade de vida e a lei das 3 tábuas, né? Que negócio é esse, pastor? Aí estão as 3 tábuas. Deus me perdoe pela ousadia. Mas a primeira tábua, muito conhecida, são os 4 primeiros mandamentos, que tem que ver com a nossa relação com Deus. Então eu estou chamando aqui de saúde espiritual. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro e o quarto, eles têm relação direta com a nossa relação com Deus. Então, digamos assim, é a religião vertical. Os outros 6 mandamentos têm que ver com a religião horizontal. É a nossa relação com o próximo, que eu vou chamar aqui de saúde relacional. Então, saúde espiritual, saúde relacional. Tá, e que negócio é esse de... era para ter o 11 ali, né? Que negócio é esse de 11º mandamento? Que terceira tábua é essa? Calma, eu vou depois falar para vocês. A ousadia que eu tomei aqui. Vamos começar pela primeira tábua, então? Saúde espiritual. Eu escrevi o livro Missionário 2018, lembram? O Poder da Esperança. Alguém lembra? Capa azul, a moça com guarda-chuva, né? Então foi assim, uma imersão. Posso contar a experiência que eu passei para escrever esse livro? A tarde agora é livre, né? Tá. Se ajeita aí, fique confortável. Mas olha só. Foi uma das maiores honras que eu recebi como editor da CPB, escrever o livro missionário juntamente com o Dr. Julián Melgoza, que é psicólogo. Ele é espanhol. É um projeto de peso. Foi a maior responsabilidade que eu até hoje já tive ali na CPB, porque é um livro que vai para o mundo, né? Ele era um livro missionário mundial. Ele foi traduzido para mais de 10, 15 idiomas. E saber que esse livro ia ser distribuído aos milhões para as pessoas, né? E que muitas vidas iam ser tocadas, eu passei a orar muito a Deus, pedindo que Ele me ajudasse a escrever. Só que o tempo ia passando, e eu não ganhei um ano sabático para fazer isso, né? Tinha que conciliar o trabalho com isso, e o prazo se esgotando, e eu não tinha conseguido terminar o livro ainda. Naquela fase que eu estava bem preocupado com a conclusão do livro, eu fui diagnosticado com um tumor. Assim, fui fazer um exame para investigar um detalhe, né, no corpo, aqui em São Paulo, no Hospital Adventista, e o diagnóstico veio rapidinho, é um tumor. Você tem que voltar, era uma quinta-feira, eu tinha que voltar na segunda para a cirurgia. É um susto, né? E nessas horas o chão desaparece, né? E claro que eu esqueci do livro, né? Agora a prioridade é ver esse negócio aí. Aí vim para cá, para São Paulo, me internei, foi feita a cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, e a biópsia identificou como não sendo um tumor maligno. Era um nódulo, algo que foi resolvido, né? Mas essa cirurgia me presenteou com 15 dias de licença médica. Adivinha o que eu fiz nesses 15 dias? O livro. Primeira noite foi terrível, muitas dores, foi assim, bem complicado pós-operatório, mas depois a coisa estabilizou. Irmãos, eu pedi que Deus me ajudasse a escrever o livro, né? Tinha dias que eu tinha que orar para parar de pensar, porque a cabeça ficou fervilhando de ideias, e eu digitava das 5 da manhã até meia-noite, não parava. Senhor, eu preciso dormir, eu estou cansado, me ajuda. Aí eu parava de pensar e dormia. Acordava cedo de novo e vamos lá, tá, escrevia, fluiu. Foi uma fase assim, na minha vida muito maravilhosa, porque eu estava numa conexão com Deus assim, muito íntima. E Ele me deu esse livro, me deu essas ideias, né? Em menos de 15 dias, o livro estava pronto. Para a glória de Deus, né? E outra coisa, no final do livro, até não sei se vocês se lembram, eu escrevi essa experiência resumidamente e disse que com isso eu passei a pensar até em pessoas que eu não tinha colocado na minha mira, assim, né? Pessoas que estavam internadas no hospital. Pessoas que iriam ler esse livro, quem sabe tendo um diagnóstico assustador. E eu pude ter mais empatia com essas pessoas. Então eu digo ali naquela parte do livro que toda vez que eu olho para a minha cicatriz, eu lembro daquele momento e sou grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. Então foi assim. E esse livro, vocês se lembram, né? Fala sobre estresse, depressão, ansiedade e uma série de coisas que tem que ver com saúde emocional. Então eu mergulhei nesse universo aí, né? Juntamente com o Dr. Julián, e louvado seja Deus, o livro alcançou aí tiragem de quase 20 milhões de exemplares, né? Não pensem que eu fiquei rico porque a gente doa os direitos autorais, é um livro missionário, né? Então assinei um contrato de doação, né? Porque se eu ganhasse 1 centavo por livro, eu já estava rico, né? Mas a riqueza que Deus me deu em outros sentidos foi maravilhosa. Até hoje, né? Eu recebo
assim, mensagens de pessoas que leram e foram alcançadas por aquele livro, né? Então, é um privilégio tremendo. Primeira tábua, saúde emocional. Esse é um dos meus entrevistados no livro. Eu participei alguns anos atrás de um simpósio de saúde lá em Orlando, e ele era um dos palestrantes. É uma das maiores autoridades no assunto de ciência e espiritualidade, a influência da espiritualidade na saúde do ser humano. Dr. Harold Koenig. E aí eu aproveitei que eu já tinha entrevistado para a Vida e Saúde e coloquei mais do que eu tinha feito, inclusive de entrevista com ele no livro, né? Ele trabalha lá na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Numa entrevista, alguns anos atrás, em 2012, para a revista Veja, ele falou sobre o significado para a vida que a religião oferece, o apoio social e também o estilo de vida saudável, especialmente a nossa, né, igreja, que é incentivado por uma religião boa. Já vou dizer o que é uma religião boa, né? Então, nessa entrevista, nas páginas amarelas, ele fala sobre um poder invisível da fé. Aspas. Não adianta só dizer que é espiritualizado e não fazer nada. Isso é muito interessante. Não basta ter uma religião. É preciso ser comprometido com a religião para desfrutar seus benefícios. É preciso acordar cedo para ir ao culto. Parece um adventista, né? Um pastor falando, né? Mas é um dos maiores cientistas lá nessa área de saúde e espiritualidade. É preciso acordar cedo para ir ao culto, fazer parte de uma comunidade, expressar sua fé em casa por meio de orações, estudo das Escrituras. Só faltou falar em culto familiar, né? As crenças religiosas precisam influenciar a sua vida, para que elas influenciem também a sua saúde. Então, resumindo tudo o que ele disse ali, não basta pertencer a uma igreja, não basta dizer que tem uma religião, você tem que praticar essa religião para que ela faça bem à sua saúde. Ah, mas eu assisto em casa, o culto não é igual. O fator comunidade está ali. Você tem que conviver, você tem que almoçar junto, você tem que conhecer as pessoas, se relacionar. Nós somos seres relacionais. E a igreja promove isso, né? Então, olha que bacana. A ciência médica afirmando o que a gente já sabe. É só viver, colocar em prática. Para a revista Vida e Saúde, ele respondeu a minha pergunta e disse o seguinte, ó, que o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, o que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros. Já vou explicar o que é isso, nas células. Quer dizer, ele mesmo vai explicar, eu só vou depois colocar uma imagem. Os telômeros são um relógio biológico para a célula. Eles encurtam a cada divisão celular. E quando os telômeros se vão, a célula morre e ocorre a degeneração do órgão. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo pesquisas. Então, olha só. Eu já vou colocar a imagem aqui para ficar mais fácil. Os telômeros são aquelas pontinhas ali nos nossos cromossomos, ok? É natural, nesse mundo de pecado, que eles vão encurtando. Quando nós formos para outra vida, né, na vida eterna, os telômeros não vão mais encurtar. Isso aqui é o pecado, não tem outra explicação. Não era para acontecer isso. Uma morte meio programada, né? É um mistério. Eles vão encurtando. A boa religião e um bom estilo de vida ajudam a retardar o encurtamento dos telômeros. E é por isso que a gente vive mais. Então imagina, se a pessoa tem uma boa religião, já vou dizer o que é boa religião. Tem uma boa religião, e junto com isso ela usa os 8 remédios naturais, pratica aquilo tudo. Ela pode viver aí tranquilamente 15, 16, até mais anos do que a população em geral. Isso é dado estatístico, tá, gente? Daqui a pouco eu vou citar aqui alguns estudos que foram feitos que mostram realmente que as pessoas que praticam isso vivem mais. Agora, o objetivo não é só viver mais nesse mundo ruim. É viver bem enquanto se vive, né? É viver bem enquanto se vive, é viver útil enquanto se vive. Pode ser que alguns aqui não tenham uma genética tão boa e vão viver menos, mas vão viver bem até lá. É isso que a gente está sempre enfatizando, né? Porque nem sempre só a longevidade que é o importante, né? Mas o como se vive. Então aí, mais uma evidência científica de que uma boa religião, diz o Dr. Harold Koenig, uma boa religião promove longevidade. Mas a religião só fará bem se for positiva, centrada numa boa relação com Deus e com o próximo. Se você for um cristão batizado no limão e não na água,
você vai morrer cedo. Que só se incomoda, né? Aquele tipo perfeccionista, crítico, que só vem para a igreja para observar os outros, você vai morrer logo. E pior, vai fazer outros morrerem também cedo, né? Então, a boa religião é aquela que traz paz para você, que te torna uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que, claro, não tapa os olhos para o que é errado, mas vai ser parte da solução, não do problema. Essa é a religião. Na verdade, ela já está na Bíblia, né? Lá em Tiago 1:27. Para mim, a melhor definição de religião verdadeira na Bíblia. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção que há no mundo. Pronto. Qual é a religião pura, imaculada, que Deus quer que nós vivamos? Uma religião de ação, que é aquela que promove saúde, exatamente essa. Que a gente possa trabalhar pelo semelhante, envolvidos em programas sociais, nós mesmos, né? Estar sempre de olho, o que eu posso fazer de bem para alguém. Mas não é só isso. Se ficar só nisso, é Cruz Vermelha. É uma ONG. Tem a outra parte que alguns tentam, às vezes, ocultar. Viver longe do pecado. Guardar-se incontaminado da corrupção que há no mundo. Então, é uma religião de via dupla, né? Ao mesmo tempo que eu procuro viver uma vida de santidade, com Deus, né? De pureza no mundo impuro, etc., eu também procuro me relacionar bem com as pessoas e ajudá-las naquilo que eu puder fazer, né? Eu sempre gostei de dar estudo bíblico. E a minha esposa e eu somos uma dupla missionária há 30 anos, praticamente. E é uma bênção, irmãos. Porque quando você ministra estudos bíblicos, você não só dá a Bíblia, ensina a Bíblia, você se envolve com as pessoas. A gente visita elas na casa delas. E a gente consegue detectar necessidades. E a gente acaba não só ensinando a Bíblia, como também ajudando as pessoas em vários sentidos. Às vezes a gente é meio psicólogo, a gente também vai lá para ajudar a pagar contas, um monte de coisas, vocês sabem disso. Então, ser um cristão de verdade, como diz Ellen White, nascer para o reino de Deus como missionário, já é fator de saúde naturalmente. É um bem-estar que vem, que é inexplicável. Eu me lembro quando ainda não era nem batizado ainda, né? Lá em Criciúma, Santa Catarina. O meu pai na fé, a gente costuma falar assim, né? Foi muito sábio. Não sei nem se ele calculou, planejou isso, ele era jovem também, mas deu certo. Ele me levava junto com ele para dar estudo bíblico. Chegou o momento que ele começou a me colocar ali, hoje você vai dar estudo bíblico e eu só vou assistir. Discipulado, né? Olha que interessante. Mas eu não sou nem batizado, eu nem sei direito essas coisas. Você vai lá, você consegue sim. E eu fico junto, eu comento também, eu falo ali com você. Que bênção. Eu passei a tomar gosto por aquilo, né? E eu confesso que algumas vezes eu estava em casa, sabadão à tarde, cansado, queria ficar descansando, chegava lá o Vanderlei, vamos dar estudo bíblico? Tá bom, vamos. E assim, com meio preguiça, né? Mas voltava feliz. Que bom que eu fui. Que bom que eu não fiquei em casa. Gente, isso é endorfina, né? Deus te deu uma missão que vai beneficiar outros, mas que te abençoa, né? Então se envolva. Chega ali, pastor Robson, eu quero trabalhar com a igreja. Quero fazer alguma coisa. Ele vai te orientar. O que você gosta de fazer? Vamos lá. Tem lugar para todos na causa de Deus, né? Então a religião verdadeira, ela é prática. E curiosamente, segundo o Dr. Harold, é a religião prática que traz de 7 a 10 ou mais anos de vida e de bem-estar para a gente. É a tábua 1, né? A religião, saúde espiritual. A segunda tábua é a saúde relacional. São os outros 6 mandamentos. O que a gente pode falar sobre isso aqui? Eu gosto de buscar dados que confirmem, né? Eu sempre fui assim, né? Peraí, que religião é essa? Adventista, criacionismo, tem dados, tem sustentação, sempre fui assim, de cavar. E aqui não é diferente. Eu encontrei uma pesquisa que vem sendo feita há mais de 70 anos, ou seja, vários pesquisadores, né, trabalharam nisso aí, porque o tempo passou, e atualmente é o Robert Waldinger, que dirige essa pesquisa lá em Harvard também, na Escola de Medicina de Harvard. Um estudo feito com 724 pessoas ao longo de 70 anos concluiu que não são a riqueza, a fama que garantem felicidade e longevidade. Parece meio óbvio, né? Mas agora tem dados estatísticos para poder falar isso. Mas bons relacionamentos em família e com amigos. Olha que interessante. Ali o hiperlink está meio borrado, mas acreditem, está lá. Se você colocar o nome dele na internet, você encontra também essa pesquisa, né? É bem interessante. Olha o que ele diz.
O Aldinger cita 3 grandes lições sobre relacionamentos extraídas a partir do estudo norte-americano. Primeiro, conexões sociais fazem bem para os seres humanos, já a solidão mata. Você viu como a igreja é boa? Como não é a mesma coisa assistir em casa? É um quebra-galho às vezes, né? Na pandemia foi uma bênção, mas agora a igreja está aberta, portas abertas. Então a solidão mata. 2, a qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. Então você ter ali 5 bons amigos é melhor do que ter 5.000 amigos nas redes sociais, né? E relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. Parece óbvio isso. E é, né? Mas é o que a pesquisa mostrou para eles também, né? Diz ele que a experiência da solidão se torna tóxica. As pessoas que são mais isoladas descobrem que são menos felizes, que sua saúde piora mais depressa na meia-idade, que seu funcionamento cerebral diminui mais cedo e que vivem menos tempo do que as pessoas que não se sentem sozinhas. Agora imagina, você tem uma boa saúde espiritual, você tem uma religião prática, você tem um grupo de relacionamentos ótimo. Você não vai morrer mais. Vai juntando tudo, né? Então, que vida tão melhor, né? Assim. Vamos adiante. Você deve estar perguntando, tá, e a terceira tábua? Que negócio é esse? Eu ousei colocar uma terceira tábua como sendo a saúde física, né? Porque você tem que ter saúde espiritual, saúde emocional, mas a gente muitas vezes descuida da saúde física, né? Que envolve tudo mais, alimentação, exercício físico, descanso, trabalho, tudo isso. Então senta que agora vem coisa. Porque mexe mais até com a gente, né? Um dos livros que eu li para escrever o livro O Poder da Esperança foi esse aí, ó. Também, o autor também é professor em Harvard, Corpo Ativo, Mente Desperta, de John Ratey, não sei se a pronúncia do nome dele é essa. Um livro muito interessante. No livro Corpo Ativo, Mente Desperta, o professor de psiquiatria de Harvard, Dr. John, afirma que níveis tóxicos de estresse desgastam as conexões entre os bilhões de neurônios e que a depressão crônica contrai certas áreas do cérebro. Não é só um sentimento, é uma coisa que se torna física mesmo, né? Mexe no hardware. Mas que o exercício físico, ao contrário, libera uma cascata de neuroquímicos e fatores de crescimento que podem reverter esse processo, ajudando a sustentar a infraestrutura cerebral. Ou seja, exercício físico não é uma opção, é uma necessidade. A gente tem que fazer. Eu vou dar meu testemunho para vocês aqui e vocês vão ver que se eu pude, vocês também podem. Tá? Daqui a pouquinho. Isso também melhora as habilidades cognitivas, melhora ainda a saúde emocional. Por quê? Porque o Dr. John, ele compara o cérebro com o hardware e os sentimentos, os pensamentos com o software. Se o teu computador está todo enferrujado, todo cheio de poeira, a ventoinha está travando lá porque está toda empoeirada, como é que vai ser esse computador? Como é que os programas vão rodar nele? Nem vão rodar. Vai travar, vai parar de funcionar. Pensa assim também com o seu cérebro. Quanto mais maltratado for, e ele é maltratado quando você maltrata o corpo, menos ele funcionará bem. Então você vai ter pensamentos erráticos, né, disfuncionais, sentimentos ruins. Não estou dizendo que tudo, né, depressão e estresse, está relacionado com a falta de exercício físico, por exemplo. Mas é um fator, e muito importante. Então, o que a gente puder fazer, e estiver ao nosso alcance, para termos um cérebro, neurônios, sinapses e tudo isso funcionando bem, façamos. Para que os programas possam rodar bem também ali, né? Esse é um fator que tem sido pedra no sapato de muita gente. A gente até às vezes... Vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu me tornei adventista, eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre alimentação. E passei a pôr em prática, né? Minha esposa e eu já não comemos carne faz o quê? 30 anos também, praticamente, né? Nossos filhos já nasceram nesse contexto. Eu brinco dizendo assim, o que você não come, pastor? Eu não como nada que teve mãe. Pronto. Aí já resolve, né? Tem muita coisa para a gente mudar ainda, obviamente, é um processo, é uma caminhada, né? Mas já ajuda um pouco, né? Nunca fez falta, graças a Deus, né? E olha que eu sou do sul, e lá o povo gosta de um churrasco, né? Mas Deus foi mudando o paladar, Deus me fez parar de gostar de músicas que hoje eu sei que não são lá essas coisas, Deus me fez parar de gostar de ver filme de terror, de violentos, Deus me fez mudar o paladar para leituras,
E mudou também o paladar literal. Deus muda, Deus tem esse poder quando você pede, né? E claro que no começo era difícil, minha mãe fazia o peru de Natal ali, aquele cheirinho bom, né? Mas foi mudando, mudando, e chegou um momento que não fazia mais falta. E eu achava que estava bom assim. E o tempo foi passando, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eu detestava suar. Academia, que é isso? Eu tô lá no meu trabalho, eu trabalho o dia inteiro sentado, né, no escritório, né? Aí chegava em casa à noite, eu trabalho lendo o dia inteiro. Sou editor, já fui de livros, agora sou de revistas. O meu conceito de chegar em casa e relaxar era deitar e ler. Agora eu vou pegar um livro para ler por prazer. Deitar e ler. Eu cuidava assim, do peso comendo pouco e comendo bem, corretamente, mas eu estava totalmente fora de forma. Isso que estamos fazendo hoje é muito comum quando a gente vem aqui para São Paulo. Já vim aqui inúmeras vezes, tem muitas igrejas, né? Então é comum chegar ali, pregar, passar lição, e à tarde falar a tarde inteira, e depois perguntas e respostas, e depois conversar com os irmãos da porta da igreja. A Débora lembra, eu chegava em casa destruído, com dor por todo o corpo, a mente esgotada, sabe? Era um prazer trabalhar para Deus, mas eu chegava destruído. Hoje não. Eu posso ficar aqui, se vocês quiserem, eu posso ficar aqui até a noite. Aí. De manhã, você viu o que eu fiz de manhã? Eu preguei nos 2 cultos e falei para os jovens lá, tiveram que mandar eu parar de falar para subir. E eu estou bem, irmãos. Já vou contar o segredo, tá? Já vou contar o segredo. E hoje eu tenho 52. Eu sei que parece que eu tenho 51. Mas eu estou melhor do que há 10 anos. Quando eu tinha 40. Melhor que há 20 anos, quando eu tinha 30. O que aconteceu, pastor? Bem, um dia eu tive que ir a uma consulta médica. A idade foi pesando também, né? E eu estava assim com uns pensamentos muito negativos, desanimado. O meu trabalho sempre me deu muito prazer. Naquela fase eu ia para o trabalho sem vontade de trabalhar. Estava acontecendo alguma coisa comigo. Eu sabia disso. Não está legal. E aí eu fui consultar uma médica e ela me disse, eu já era editor da Vida e Saúde. E tive que ouvir dela, uma médica que nem é adventista. Você precisa fazer exercício físico. Que óbvio, né? Eu tive que ouvir dela isso. E assim, a situação física e psicológica não estava boa mesmo, né? E aí Deus me impressionando, dizendo, está vendo? Você ouviu o que ela falou? Você tem que fazer exercício físico. Vá fazer exercício físico. Sim, mas Deus, quando? Que horas? Eu, como eu falei, o dia inteiro no trabalho, cheguei em casa, eu pensava, eu quero ficar com a família, eu quero ler um pouco, eu tenho que fazer... De manhã cedo, tem gente que vai para a academia às 5 da manhã, não sei como. Eu tenho que fazer o Revivados para a sua palavra. E eu tenho um propósito já de 10 anos que eu escrevo, faço um resumo da Bíblia ali, compartilho nas redes sociais. Me toma mais de 1 hora isso todo dia. Senhor, quando? Como que eu vou fazer? Que horas que eu vou orar? Sabe o que veio na minha cabeça? Uma impressão forte. Deus falando assim, ó, você pode orar, conversar comigo enquanto você caminha. De manhã. Aí eu, dá mesmo, né? O que eu vou falar para Deus agora? Era julho, frio. Eu levantei 5 da manhã, peguei o único par de tênis que eu tinha, não precisava de mais, estava novinho. Não é esse aqui, esse é ilustrativo. Mas eu peguei o único par de tênis que eu tinha, coloquei, pus uma bermuda, uma camiseta e fui caminhar. Louco, escuro ainda. Deus mandou, eu vou. Não sei o que vai dar nisso. Comecei a caminhar. Caminhei 1 quilômetro só. Dei uma volta ali num quarteirão assim. Cheguei em casa morrendo. Tomei banho, fui para o trabalho. A minha sala, meu escritório fica no 2º andar da redação. Para subir a escada, doía tudo. Pensa, porque eu caminhei 1 quilômetro. Segundo dia, pus o tênis, camiseta, fui de novo. E começou a ficar gostoso. Eu dava a volta lá num lago que tem ali perto de casa e vi o sol nascer, conversando com Deus. Pedindo, Deus, me cura. Me ajuda. E aquele ar puro da manhã, entrando nos pulmões, começou a mudar. As coisas começaram a mudar. Colhi umas florzinhas que tinha no caminho, deixava lá do lado do criado mudo para minha esposa. Tudo começou a mudar. E depois, com o tempo, eu comecei a correr um pouco. Já aguentava correr. Aí passou mais um tempo, a minha irmã lá, aquela da agência lá,
descobriu lá uma série de vídeos de um personal norte-americano. Olha o nome, Insanity. Não sei se alguém conhece, né? É insano mesmo. E aí começou a ficar legal porque eu podia fazer em casa. No quarto, ali um espacinho de 1,5 por 1,5, colocava no computador e seguia lá o personal. 40 minutos que no primeiro dia eu quase desmaiei, caí no chão assim, fiquei ali respirando fundo para me recuperar. Mas foi legal. Salto, é tipo funcional, né? Usa o corpo como peso. Muito intenso. Depois eu consegui, do mesmo personal, uma série chamada T25. Reduzi o tempo para 25 minutos, sem intervalo. Sua muito, eu passei a gostar de suar, nesse sentido. Sua, cansa e é bom demais. E aí, minha esposa me motivou a fazermos musculação juntos. Porque com a minha idade já é melhor fazer musculação. Você precisa, depois dos 40, 50, começa a perder massa muscular, né? E aí nós vamos juntos. Quando eu estou meio com preguiça, ela fala, não, vamos sim. Ela me incentiva bastante, né? Porque muitas vezes eu tenho preguiça mesmo de ir. Aí a gente coloca lá o fone de ouvido, ficamos ouvindo o jornal juntos na academia, né? Vamos um horário um pouco mais cedo, a academia fica perto de casa, aí ela está lá numa máquina, eu estou aqui, a gente olha para um outro sempre que está ouvindo junto, né? Ah, viu? Então, é um momento assim para nós também e ajudou bastante, irmãos. Quantos anos a gente está nessa aí? De 6 anos de academia, né? Mas eu comecei com os outros exercícios, vai dar quase 10 anos. Mas, irmãos, pergunta se eu estou com dor no corpo agora. Pergunta se eu estou quebrado agora, depois desse dia intenso. Eu estou bem. Então, o que acontece? Tem outra coisa, né? O meu filho, na época, tinha 5 anos. Eu olhava para ele assim, poxa, daqui a 10 anos ele vai querer brincar comigo, pedalar comigo, eu vou estar acabado. Várias coisas me convenceram de que eu precisava mudar. E hoje a gente pedala também juntos, como família. E é muito gostoso, né? Então, eu não sei qual vai ser o argumento que Deus vai ter que usar para você, mas se você é sedentário, dá tempo de você voltar atrás e fazer essa mudança. Para mim foi transformador. Quando o Micael era pequeno ainda, a gente inventou um exercício chamado workout com peso vivo. Eu colocava o Micael nas costas, caminhava, subia escada, fazia agachamento com ele, né? Mas eu pensava, um dia eu não vou conseguir mais. Ou eu vou ficar um Rambo, né? E o Micael com 14 anos, né? Grandão ali, né? Então teve uma fase que deu para brincar com ele também, né? Fazia flexão com ele nas costas, foi bem legal. Lembra, Micael? Desse tempo aí? Agora eu acho que eu não consigo mais, né? Olha ali o tamanho. Mas continuamos na academia e pedalando, né? Irmãos, eu era um sedentário de carteirinha. Quando jovem, eu era um nerd que ficava no quarto desenhando e lendo quadrinhos. Nunca fui de esporte. Meu pai jogava futebol e pegava no meu pé e não adiantava, não gostava. Hoje eu gosto. Hoje faz bem, é bem-estar. Então, se Deus pôde fazer isso comigo, Ele pode com você também, tá? Não tem desculpa. Certo? Isso é necessário demais. Exercício, nós somos feitos para o movimento, né? O nosso corpo foi feito para isso. E o bem-estar é geral, físico, mental e também espiritual, né? Se até agora não te convenci, eu vou te mostrar uma reportagem agora, espero que ela rode lá. 10 a 15% das bolsas de sangue são jogadas fora, sabiam disso? De tudo de doação de sangue, por aí nos centros, né, de coleta, 15% muitas vezes são jogados fora. Quer saber por quê? Clica para mim no meio da tela e libera o áudio. Eu espero que rode aí. É uma reportagem. Falando de saúde, pronto. Os bancos de sangue, além do estoque baixo, enfrentam um outro problema. Falando de obesidade, né? Grande parte das doações acaba no lixo por causa do excesso de gordura. Foi com surpresa que os técnicos do Banco de Sangue aqui de Mato Grosso do Sul perceberam que hábitos de vida estão comprometendo a qualidade do sangue coletado por aqui. Aqui no laboratório, os componentes do sangue são separados. O Hemosul reúne as doações de todo o estado e de 500 a 800 bolsas por mês são descartadas porque estão assim. Essa parte branca e amarela é pura gordura. O percentual de perda das bolsas de sangue chega a 15%. O pai de Rodrigo morreu de infarto. O pintor, de 32 anos, não está acima do peso, mas o sangue que ele doou não pode ser usado por causa do alto percentual de gordura. Fiquei preocupado, né? Muito preocupado. Falei, poxa, eu, né?
Vendo isso aí, vou tentar correr, malhar, fazer o que tem que ser feito, né? Os médicos explicam que o corpo da gente precisa de gordura, mas quando existe o excesso, pode provocar a formação de depósito de placas de gordura no sangue, levando ao entupimento. Esses entupimentos provocam infarto, derrame e morte súbita. essa gordura no sangue se acumula silenciosamente, mas o que está no prato hoje pode se transformar em gordura amanhã. Mais da metade da população está acima do peso. Cuiabá é a capital com mais obesos, seguida de Porto Alegre, e Campo Grande está em terceiro lugar, empatada com outras 5 capitais. No Hemosul, a direção está pedindo aos doadores para fazer uma dieta balanceada e leve por 2 dias antes de doar sangue. Não comer pizza, bolachas doces, churrascos, todas aquelas comidas que têm muita gordura trans. É bom cortar para sempre, né? Não só quando vai doar sangue. Se conseguir. Eu gostei do comentário, né? É bom cortar para sempre, não é só para quando vai doar sangue, né? Você quer ser um doador do projeto Vida por Vidas? Cuidado com a dieta, né? Cuidado. Então, exercício físico, dieta adequada. Eu nem me atreveria a vir aqui numa igreja que tem nutricionistas e médicos, né, querer falar de dieta e tudo mais. Vocês sabem, vocês têm informação. Tem muitos profissionais aqui na área de saúde que podem dar uma tremenda contribuição e têm dado, né? Então, nós temos informação de sobra para isso. Para mudar nossa dieta, para mudar nossa prática diária aí de atividades, né? Então, espero que essa reportagem tenha assustado um pouquinho mais vocês, tá? Pedras gritando. Isso aqui, às vezes, a gente fala, mas com um pouquinho de vergonha, né? Satanistas veganos. Eu li uma entrevista um tempo atrás sobre isso. Satanistas veganos. Aí a repórter perguntou assim, tá, e como é que fica lá aqueles que fazem sacrifícios, né, e comem bode e não sei o que mais? Ele assim, não, isso aí não precisa mais, porque o sacrifício é uma forma de a gente ter conexão com Lúcifer. Quando a gente limpa a mente, a conexão é direta. Meu amigo, isso é o argumento que a gente usa como cristão. Para que eu quero fazer uma reforma de saúde? É só para ficar mais bonito? Não, isso é consequência, né? A gente é mais bonito mesmo, né, como cristãos, né? A gente quer uma conexão direta com Deus. Vamos falar diretamente. É para que o lóbulo pré-frontal do nosso computador cerebral fique desobstruído. E a gente possa compreender a palavra de Deus, possa compreender a vontade de Deus. É para isso, basicamente e principalmente. Tudo mais é um plus, né? É uma consequência positiva. Tem satanista que está usando o mesmo argumento. Nós queremos ter um contato mais direto com o nosso mestre, Lúcifer. E li um tempo atrás também uma entrevista com um DJ, não conheço, mas é o KLJ, do Racionais MCs. Olha o que ele disse na revista Rolling Stone, uma revista de rock, né? De música, enfim. Que coisa incrível. Olha, nas palavras dele, desse DJ. Um dia, chegou à minha casa, chegou um cara vendendo livros na porta da minha casa. Você já sabe o que é, né? Comportor, né? Então, ele estava vendendo um chamado Vida Natural. Imagina, o cara bateu a minha casa para vender um livro sobre alimentação vegetariana. Pôs uma exclamação ali, né? Que achou o máximo. Para mim foi um anjo enviado, né? O vendedor no portão me falou que não se tratava de uma parada só teórica. O livro conta também o lance espiritual. E eu sou um cara muito ligado nessas coisas. Comecei a ler e chapei. Achei demais isso aí, né? O cara chapou com Vida Natural. Aí eu costumo dizer brincando assim, né? Eu queria que nossos irmãos todos chapassem com isso, né? Que não fosse só livro para reportagem, para os outros. Vamos ler também nós e colocar em prática. Vamos chapar, no bom sentido, né, com esse conteúdo e viver, né? Então achei bacana e para mim são pedras clamando, né? Porque tem muita gente aí sendo beneficiada por uma mensagem que a gente publica já há muitos anos. Revista Vida e Saúde, gente. 85 anos no Brasil. Não vou perguntar quantos aqui são assinantes, tá? Mas não é só para o povo de fora, né? A bênção é para nós também, né? E não é porque eu estou lá, mas essa revista tem história e todo mês traz ali informações úteis para uma mudança no estilo de vida, né? Vamos lá. Lembra disso aqui, em 2005? A revista National Geographic publicou. Agora na Netflix lançaram uma série, né? Blue Zones, né? As regiões mais longevas do mundo. Mas tudo isso começou em 2005, quando a revista National Geographic publicou uma matéria de capa sobre os segredos da longevidade.
E, de novo, né? Quer dizer, de novo não, primeira vez, porque depois de novo vieram outras. Eles identificaram os italianos da Sardenha, que tem a dieta mediterrânica, os japoneses de Okinawa e os adventistas de Loma Linda, como as populações mais longevas do mundo. Eu lembro que na época eles entrevistaram um senhor lá de 90 e poucos anos que ainda fazia cirurgias. Uma senhora de 100 anos renovando a carta de motorista. Loma Linda. Aí, na época, a Ana Paula Padrão era repórter do programa SBT Realidade, se eu não me engano, e a reportagem da revista chamou a atenção e ela foi para Loma Linda, para conhecer de perto lá os adventistas de Loma Linda. Quando ela voltou, eu consegui o contato dela. Na época nem existia WhatsApp, essas coisas, né? Mas eu consegui de uma forma, nem lembro como é que foi. E fiz uma entrevista com ela para a revista Adventista. E uma das perguntas que eu fiz foi: Ana Paula, o que mais chamou sua atenção lá entre os adventistas em Loma Linda? E ela disse 2 coisas. Uma, eles se dão tão bem, eles se amam. Eles se visitam, eles convivem bem. 2, segunda coisa, são todos vegetarianos. E claro, praticam exercícios. Não é à toa, irmãos. Funciona se colocar em prática. Eu fiquei feliz com esse testemunho dela, mas triste por um motivo. O Brasil já era, na época, o maior país adventista do mundo. E ela teve que ir para Loma Linda, para ver algo que ela podia ver aqui, ao lado dela, com tantos adventistas, não é verdade? Então eu espero que a gente brilhe, né, para Jesus com o nosso estilo de vida, que nós sejamos pessoas felizes, pessoas saudáveis, pessoas ativas. Eu sei que hoje é mais difícil, porque o mundo está acordando para isso. E a gente até às vezes fica um pouco para trás, né? Eu tenho uma palestra que eu ensaiei para preparar, mas está lá em stand-by, que é mais ou menos assim, as bandeiras que nos roubaram. Não é que nem roubaram, né? Empunharam em nosso lugar. Hoje os veganos, que não são meramente vegetarianos, é uma filosofia de vida. Muitas vezes evolucionista, espiritualista, se preocupa mais com os animais do que com a saúde, porque eles tomam café, eles até consomem bebidas alcoólicas e outras coisas mais. Porque não é preocupação tanto assim com a saúde física, mas, claro, não estou generalizando, mas a preocupação primordial é com os animais. Eu me preocupo com a saúde física e também com os animais. Eu tenho dó deles. Mas a preocupação principal é espiritual para mim. Minha relação com Deus e a mordomia do meu corpo. Então você vê que a filosofia é outra. Quando me perguntam o que eu sou, eu não digo que eu sou vegano. Eu sou vegetariano. Porque é diferente, né? Então essa bandeira eles estão empunhando e levando adiante, e nós estamos mais acanhados. E há outras bandeiras também que nos tomaram, infelizmente, em outras frentes, né? O próprio criacionismo, hoje tem outras pessoas aí de outras igrejas que estão empunhando essa bandeira e levando com força o criacionismo. Design inteligente. Eu fico com um pouco de ciúme, porque nós somos os pioneiros. Somos pioneiros em tantas coisas, né? E algumas nós estamos deixando para trás, e nós temos que resgatar isso aí. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Ele nos abençoou com tanto conhecimento, com tanta coisa, e a gente tem que corresponder a isso, né? Então aí está o testemunho, né, dessas reportagens. E houve um estudo feito mais recentemente, vocês devem conhecer o Dr. Everton Gomes, do Hospital Adventista, um homem de Deus. Ele encabeçou esse estudo advento, né? E a Débora e eu participamos, inclusive, como cobaias lá, né? Fizemos parte daqueles milhares de pessoas que foram para exames, né? Ele categorizou assim, onívoros, adventistas, só adventistas, onívoros, vegetarianos e vegetarianos estritos. Organizou nesses grupos e fez uma bateria de exames. A gente foi examinado de tudo que é jeito, né? E aí, financiado pela USP, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP também estava envolvida, e o Instituto do Coração, o INCOR, com 1.500 adventistas, divididos em 3 grupos, como eu falei. Já na época, hoje ele tem os dados já consolidados, mas já na época ele conseguiu alguns dados preliminares, ele compartilhou comigo, depois fizemos uma reportagem para a Vida e Saúde, e ele já tinha percebido o seguinte, ó, que esse grupo aí, ainda que sejam não só vegetarianos, mas adventistas, por ser adventista, já tinha menores níveis de colesterol, glicose, creatinina, marcadores inflamatórios nos indivíduos que têm maior número de hábitos saudáveis. Quanto mais hábitos dos que nós conhecemos, os 8 remédios, praticados, menores os problemas ligados a essas questões ali, ó. Como dieta vegetariana, ou mais próxima do que recomenda a igreja, e prática de exercício físico, né?
Ele mesmo experimentou na vida dele os resultados. Olha que interessante. Essa foto do Dr. Everton é na época em que ele estava dirigindo o estudo Advento, ok? Ele era obeso. E ele viu tantos dados que ele foi confrontado com os dados. E pensou assim, puxa, eu sou adventista, eu já conheço tudo isso, né? E agora os dados estão saltando na minha cara. Eu preciso mudar a minha vida. E ele diz assim, ó, aspas, para o Dr. Everton. Não foi necessária nenhuma fórmula mágica, nem dieta especial para ele. Uma dieta simples, 3 refeições, alimentos simples, tirei o açúcar e a maioria das coisas refinadas da dieta. Iniciei atividade física. Quem trabalha com a mente tem que fazer isso. Meu paladar apurou-se muito. Enfim, sinto que meu organismo está funcionando muito melhor. Em 3 meses, meus exames clínicos tiveram um salto. Ele é cardiologista, né? Agora é doutor em cardiologia, porque ele terminou esse estudo e obteve o título de doutor. Nem com meus pacientes em uso de medicamentos mais sofisticados, vi algumas das mudanças que eu experimentei. Posso dizer que tirei a poeira de muita coisa que eu sabia da medicina e muita coisa que eu sabia, mas não aplicava do espírito de profecia. Quer ver o que aconteceu com ele? Depois de 3 meses? 40 quilos, 7 meses na verdade. 40 quilos depois. Então assim, foi algo impressionante. E ele tinha agora autoridade para falar para o pessoal que participou do estudo, olha, nós temos que mudar. O que o estudo Advento fez basicamente? Eles já tinham dados de um outro estudo anterior feito com a população em geral. Tinham todos os dados. Aí o Dr. Everton, foi genial essa ideia, reuniu um grupo de adventistas, 1.500, para fazer os mesmos exames e comparar com a população em geral. Nossa vantagem é tremenda, né? E repito, quanto mais avançado o adventista estava na prática do que ele já sabe, mais saúde. E ele verificou que só pelo fato de a gente já não fumar, não consumir bebidas alcoólicas, guardar o sábado, já é uma bênção tremenda. Agora coloca o resto em prática também. E aí é aquilo que a gente já sabe lá de Loma Linda, né? Mais de 10 anos a mais de vida. Isso é estatístico, né? E qualidade de vida. Enfim, é isso, né? As 8 atitudes saudáveis que a Vida e Saúde promove há 85 anos. A gente diz que é a nossa filosofia editorial. Beba água. Tome sol. Horários apropriados, da forma certa, né? Respire fundo. Alimente-se bem. Exercite-se. Descanse. Domínio próprio. Confie em Deus. Humildemente eu apresento essa, Senhor Deus, como a 3ª tábua. É só uma brincadeira, como eu disse, para chamar a atenção de vocês. Mas é isso. Colocar em prática aquilo que a gente sabe. Né? Viver aquilo que a gente já conhece. Deus quer nos abençoar tremendamente. Olha que textos preciosos esses aqui. 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Deus quer que nós tenhamos saúde espiritual, mas também saúde física. É bíblico. Deus não está preocupado só... O problema é que os espiritualistas que acham que nós temos uma alma, um espírito fantasma dentro de nós, fantasminha, né? Eles acham assim, não importa o que eu faço com o corpo, o que importa é o espírito. Não. A nossa visão é bíblica, é integral. O que eu faço no corpo afeta o meu lado espiritual. Eu não tenho um fantasminha dentro de mim. Eu sou o que sou, né? Eu sou uma alma. Então, como mordomo de Deus, exige-se de que eu cuide desse patrimônio que Ele me deu de presente, que é o meu corpo, minha mente. E isso vai afetar a minha relação com Deus, que é o que a gente chama de espiritualidade. Então, amado, Deus te chama de amado. Eu oro, João chama você de amado, né? Deus também, para que você tenha boa saúde, que tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua vida espiritual. Outro texto, João 10:10. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Deus não quer que eu tenha uma vida mais ou menos. Ele quer que eu viva plenamente nas minhas possibilidades, nas minhas limitações, mas que eu possa viver plenamente dentro do que eu posso, né? Ele veio oferecer essa vida para nós. Outra, Êxodo 15:26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, incluindo os de saúde, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você sabe que lá no Egito, no grande e avançado Egito, né, da época,
eles viviam 40, 50 anos no máximo. A expectativa de vida era curta, mais ou menos a da Idade Média na Europa. Quando Moisés liberta o povo e o leva para o deserto, e eles começam a fazer exercício físico, andavam o dia inteiro, né? Ou cortavam lenha e atividade física. Tomavam água pura que Deus dava, comiam maná, propriedades nutricionais perfeitas, descansavam quando tinha que descansar, vão dormir cedo, a nuvem parava ali, aqui que vocês vão parar, e aí vinha aquela coluna de fogo para esquentar, deixar quentinho ali o ambiente, né? Vão dormir. Sábado, vão parar, descansar. Lá adiante, o salmista registra o seguinte dado: a expectativa de vida, né, do meu povo é de 70, 80 anos, e depois disso vem a fase do cansaço. Poxa, mas depois dos 80, então tá bom, né? O que aconteceu? De 40, 50 para 70, 80. O que aconteceu? A medicina de Deus. A medicina preventiva. Os 8 remédios naturais colocados em prática. Se deu certo para eles, será que para nós não dá certo também? Continuamos seres humanos, né? Então funciona, com certeza. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. O que é fator de saúde? Guardar as palavras de Deus. Seguir as orientações do Senhor. É saúde para o corpo. Para a mente. Para tudo, né? Eu quero deixar aqui para vocês a recomendação. O livro já não existe mais físico, né? Já foi todo distribuído, graças a Deus. Mas ainda existe o livro em PDF, caso alguém não tenha lido, né? Você pode enviar para os amigos. O site é o nome do livro. opoderdesperança.com.br. Então você entra no site ali, tem alguns conteúdos, vídeos também, e você pode indicar esse site com o livro em PDF gratuito para quem precisa de saúde, especialmente emocional. O livro continua atual e vai continuar até o fim, né? Porque fala desses problemas emocionais que a gente vive e as pessoas precisam dessa mensagem. Claro, ali tem Bíblia, tem teologia também, né? Eu mesclei as coisas de uma forma que a pessoa vai aprender sobre saúde, mas vai aprender sobre Jesus e a palavra também. Então fica aqui a minha recomendação, poderdesperança.com.br para vocês. É isso, meus queridos. Vamos colocar em prática o que Deus nos deu, né? Para a gente ter mais saúde, ser mais úteis, ser melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos, melhores missionários, melhores tudo, né? E assim aguardar Jesus com a melhor saúde possível neste mundo de pecado. Deus nos abençoe. Amém.